Quando nós falamos de paternidade, nós estamos falando de algumas características que são pertinentes exclusivamente da paternidade. A paternidade, ela cumpre uma função primordial de trazer uma clareza espiritual, de trazer um direcionamento espiritual. Por quê? Porque nós que temos fé entendemos que Jesus Cristo, que Deus é o nosso Pai celestial. Ele é o Criador de tudo. Ele cumpre essa missão, essa função de ser nosso Pai, nosso guia, nosso orientador. E o nosso Pai terrestre, ele segue essa trajetória que foi o próprio Deus que deu essa autoridade. Então, por isso que a minha identidade, ela começa quando eu entendo sobre paternidade. E essa paternidade, ela pode moldar de maneira positiva, me construir como pessoa, como ser humano, como filho, como esposo, como pai, como empreendedor, ou da mesma forma, essa paternidade pode destruir o meu crescimento. Entende? Então, a paternidade, ela é fundamental no desenvolvimento pessoal também. Quanto mais eu entendo de paternidade, mais eu me desenvolvo. Lembra que eu falei anteriormente? As etapas, as responsabilidades que a paternidade traz, a conexão espiritual, a ativação do mundo espiritual, porque ele é o sacerdote terrenal, é a função do Pai, esse sacerdócio, essa liderança espiritual, provém dele e convém a ele esse compromisso, mas também não fica só nessa questão. A paternidade, ela cumpre outra função também, no desenvolvimento dos filhos, no desenvolvimento da família. Toda paternidade saudável, ativada, ideal, a família dele, os filhos se desenvolvem. Então, você quer conhecer uma paternidade real, temos que olhar o entorno dele. Se a família, se os filhos estão se desenvolvendo, estão crescendo. Volto a afirmar, uma das funções da paternidade é o desenvolvimento pessoal, tá bom? E outra marca da identidade é que, dependendo da forma como você se relaciona com a sua paternidade, a gente sabe que a maioria dos problemas emocionais tem a ver com paternidade. A maioria dos bloqueios emocionais tem a ver com a paternidade. A maioria dos traumas, dos problemas que cercam as nossas vidas tem a ver com paternidade. E dependendo se essa paternidade foi presente, se foi ausente, se foi ideal, se não foi ideal, se foi ativa, se não foi ativa, se for uma paternidade saudável, verdadeira ou não, essa paternidade vai deixar uma marca. Não tem como passar pela paternidade sem deixar uma marca, sem deixar um legado, sem deixar um rastro. Não tem como eu passar pela identidade, pela paternidade, sem deixar uma forma positiva ou negativa. Não tem como passar pela paternidade de maneira ilesa. Não tem como passar. Por quê? Porque ela cumpre essa função. Então, eu quero que você agora reflita sobre essa questão. Como foi a minha paternidade? Qual foi a minha referência paterna? E você vai começar a entender que a sua questão hoje emocional, problemática, provavelmente tem a ver com a sua paternidade. Por que você fala dessa forma, Anderson? Não é que eu estou sendo exagerado, mas eu falo isso com base em evidências, com base em conhecimento.
Toda paternidade ativada, ela traz consigo um senso de responsabilidade muito grande, um desenvolvimento muito grande. Quando você vai para o consultório fazer análises individuais ou até em família, você percebe que a maioria das pessoas tem alguma questão com a paternidade. Por isso que ela é extremamente importante e molda a nossa forma de enxergar o mundo, molda a nossa forma de entender o mundo, molda inclusive a minha própria identidade. Então é por isso que nós precisamos entender desse tema paternidade. Quando eu comecei a estudar, desbruçar para pesquisar e ativar a minha paternidade e me curar da paternidade, muitos dos problemas que eu tinha no âmbito espiritual, emocional, nos relacionamentos, começaram a diminuir. Sabe por quê? Porque a paternidade influencia não só a sua vida individual. A paternidade não só influencia no seu trabalho individual. A paternidade não só influencia nas suas escolhas individuais, nas suas decisões pessoais, mas também nos seus relacionamentos. Até porque nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em união, em grupo. E se eu não tiver uma paternidade curada, sadia, os meus relacionamentos vão ser afetados. Entendeu? Quando a paternidade é saudável, o mundo interior encontra forças. Observe, todo mundo, todo filho, toda pessoa que cresceu com a paternidade muito saudável, equilibrada, forte, segura, firme, com uma boa direção, com um bom propósito, é uma pessoa muito forte nas relações interiores e exteriores. Então, o meu mundo exterior, o meu convívio exterior, tem muito a ver com o meu interior. E esse interior está muito conectado com a minha própria essência, com a paternidade. Então, se eu tive uma paternidade forte, uma paternidade bem ativada, o reflexo nas minhas relações no mundo interior vai ser de força, vai ser de firmeza, vai ser de autoridade, vai ser de governo, vai ser de presença de comando. Nós vivemos hoje um período na sociedade onde nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para os homens, principalmente, nós olhamos para o núcleo familiar e social, vemos homens muito frágeis, inseguros, tímidos, medrosos, sem coragem. Quando você começa a investigar a origem de tudo isso, a gente vai entender que o problema muitas vezes tem a ver com paternidade. Então a paternidade ela traz uma clareza espiritual. A paternidade, segundo ponto, ela traz um desenvolvimento pessoal muito forte. A paternidade traz uma firmeza, traz uma força. E essa força, essa firmeza é projetada no mundo interior e exterior também. Todo mundo que desenvolve o senso de paternidade, que cresce, que entende paternidade, é uma pessoa muito mais governante. Não tem como eu me desenvolver em certas áreas se eu não entender paternidade, porque quando a gente entende paternidade à luz das escrituras, à luz dos princípios bíblicos, à luz daquilo que o Senhor falou, a gente entende que o senso de propósito e conquista, olha só, o senso de conquista, de propósito, de caminhada, de missão, está muito enraizado com a paternidade. Então, se você quer resolver essa questão de escalar o seu negócio, resolver sua vida pessoal, romper alguns ciclos, você vai ter que entender profundamente se você tem uma questão com a paternidade. Todo mundo que resolve a paternidade de maneira profunda, de maneira assertiva, ela rompe barreiras. Faça o teste. Tá bom? Outro ponto importante. Quando essa paternidade ela não é ajustada, é uma paternidade quebrada, dilacerada,
é uma paternidade que não é saudável, é uma paternidade que não foi presente, ativa, o seu entorno é muito caótico, o seu entorno é problemático, você não consegue avançar, porque a sua energia está ali presa naquele padrão, naquele bloqueio, e você só vai romper esse ciclo quando você entender que a paternidade, quando ela não é ativada, ela é quebrada, ela é rompida, ela não tem conexão, a gente não avança, a gente não cresce, não se desenvolve. Por isso que muitos de nós temos medos, inseguranças, traumas, incertezas, dúvidas, entende? Não temos coragem de mudanças, coragem de fazer as escolhas, coragem de arriscar um pouco mais, porque o pai é a paternidade que cumpre essa missão de empurrar para a vida. A mãe acolhe, protege, é o senso de vida, de amor, de afeto. Mas o pai, a função dele é empurrar para a vida, é dar força, é dar direção. Então, quando o medo me prende, me sabota, me escraviza, a insegurança quer me dominar, em termos de crescimento em alguma área, normalmente é uma paternidade que não está sendo ativada, seja no âmbito espiritual, terrenal ou emocional. Aquela a falta de paternidade, ela pode ocasionar essa falta de avanço na vida, a falta de resultado na sua vida, entende? Por isso que nós muitas vezes ficamos paralisados. Então, quer entender que às vezes você não avança, quer conhecer porque às vezes você não rompe esse ciclo, entenda que provavelmente a raiz deve ser a paternidade, a raiz deve ser o entendimento da sua relação com seu próprio pai. Agora eu abro o parêntese. Sabemos que nem toda paternidade foi desejada, foi adquirida, foi ideal. Existem casos e casos. Cada caso tem que ser analisado de maneira individual. Mas independentemente da sua relação com seu pai, independentemente como foi essa paternidade, eu quero te dizer, a paternidade curada, a paternidade saudável, a paternidade resolvida pode te levar para outro nível. Talvez você não avançou hoje, talvez você não rompeu esse ciclo de crescimento na sua vida, é devido à paternidade que está ferida, é devido à problemática da conexão, do entendimento com a sua própria paternidade, tá bom? Então, avançando nessa live, é uma live que a gente fala de alguns assuntos que muitas vezes incomodam a gente, e a paternidade é um dos assuntos que mexe muito com a gente, porque todo mundo tem um pai, essa é a grande verdade. Um pai biológico, todo mundo tem. Às vezes não tivemos um pai presente ou ideal, mas se nós estamos vivos, significa que nas nossas vidas aconteceu de ter um pai, não é verdade? E entender dessa paternidade é fundamental. E ter essa cura emocional, essa vida resolvida com a sua paternidade, vai te levar para outro nível de sabedoria, de entendimento e de resultado, tá bom? Então vamos avançando. A relação com a paternidade influencia nossa autoestima, nossa coragem, nossa decisão, nossa escolha e até mesmo nossos relacionamentos. Dependendo da sua relação com seu pai, dependendo do convívio com seu pai, a sua sensação de bem-estar, de alegria, de domínio próprio, de ser uma pessoa bem resolvida, pode ser boa ou pode ser ruim. Porque o pai é tão importante, guardando as devidas proporções. Eu costumo dizer que a figura paterna, em algumas áreas, guardando as proporções, mais ou menos eu falo, o pai é mais importante que a própria mãe. Porque a mãe, ela tem uma missão muito específica,
que é de dar a vida, de cuidar, de proteger. Mas chega uma hora que a criança já cresce, que já não precisa de tanto afeto, de tanta proteção e cuidado maternal. E aí que vem um pai para dar aquele impulsionamento para a vida. É o pai que faz com que você tenha aquela alavancagem, aquela ruptura. Então, se você tiver só a proteção, o cuidado, o afeto, o carinho da mãe, a Ingrid entrou aqui também, só da mãe, e ficar nesse núcleo do cuidado maternal, do vínculo afetivo com a mãe, e não tiver o pai para te blindar, te proteger, te empurrar e te trazer coragem, determinação, você não vai se tornar um adulto firme. Porque nós vemos hoje muitos adultos que não têm firmeza, que não se posicionam no trabalho, no ministério, na casa, nos relacionamentos. É porque na infância não teve essa figura paterna de força para impulsionar, para direcionar. Então, volto a afirmar, a paternidade ela pode interferir diretamente na sua autoestima, no seu bem-estar emocional. A paternidade também ela pode interferir diretamente nas escolhas, nas decisões. Então, eu não sei como foi sua paternidade, eu não sei como foi sua relação com seu pai, mas hoje você pode aprender coisas novas. Hoje você pode decidir romper esse ciclo e buscar cura para a sua vida emocional, buscar entender essa relação com seu pai e se resolver com ele, porque talvez isso pode prejudicar o seu crescimento. E o mais lindo, o mais importante é você decidir ser uma pessoa diferente e se converter naquela pessoa ideal para você e para a sua família, tá bom? Então, outro ponto importante, a identidade começa na paternidade. Justamente sobre isso. Como eu vou me entender como ser único, exclusivo, na minha identidade, na minha criação, se eu não entendo de onde eu vim e quem é o meu pai? Observe que muitos traumas de adolescentes e de adultos também têm a ver com a falta da paternidade. Pessoal, quero trazer uma palavra de direção para você nessa noite. Nessa noite não, nesta tarde, amanhã tarde, já chegando aqui, já passando o horário do almoço. Você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos, eu quero trazer uma direção para você. Aprenda sobre paternidade. É alto a responsabilidade do pai. É muito forte a paternidade. Ative essa paternidade. Busque entender esse problema que talvez você teve ao longo da vida. Porque se você não entender essa paternidade, se você não curar essa paternidade, você pode projetar o mesmo problema que você teve nos outros. Às vezes nós vemos lideranças doentias, lideranças frágeis, porque o problema é com a paternidade. Aí aqui, a Ingrid falou aqui no comentário, vamos ler aqui. O ruim quando você é rejeitado pelo pai e mãe. É verdade, mas aí nós temos que fazer um parâmetro, né? A rejeição, ela cumpre alguns requisitos. Muitos pais, não sei se é o caso, Ingrid, rejeitam o filho de maneira inconsciente porque é muito jovem e ter um filho requer assumir responsabilidade, eles não querem. Às vezes não tem o dinheiro, às vezes é o medo da responsabilidade, às vezes é o medo do compromisso, às vezes é uma irresponsabilidade também, às vezes é uma estrutura. Eu mesmo falo, quando eu tive minha filha, Jesus amado, agora o que é que eu faço? Eu tinha os meus projetos, eu queria ir para outros países, construir negócios e crescer, me desenvolver, estudar, e agora eu já não podia fazer nada disso. Então, às vezes é uma rejeição, não é da pessoa, entende, Ingrid? Não é de não querer o bebê, não é de não querer ter aquela relação, é de abdicar de coisas individuais que nós, seres humanos, temos dificuldades. Entende? Agora, quando a paternidade tem uma rejeição consciente, aí que é um problema. É quando um pai, de maneira racional, fala assim: eu te rejeitei, eu não quero você, por isso, por aquilo. Isso é um grande problema. Entende? Quando a paternidade é uma paternidade irresponsável, desleal,
injusta, sabe? Indevida, aí realmente o filho sofre muito. Entende? Depois, Ingrid, fala comigo no privado, manda uma mensagem para mim, para a gente fazer uma abordagem mais precisa aí desse seu caso, tá bom? Porque eu preciso conhecer um pouco mais sobre você. Eu vou te mandar também uma mensagem lá, para a gente tratar mais profundo essa questão da rejeição vindo do seu pai e vindo da sua mãe, certo? E aí pronto, quando essa paternidade ela não é ideal, o filho às vezes paga um preço muito caro. A Ingrid respondeu aqui, vamos ver. E quando o pai comete assédio na filha, pronto, aí é um tema muito difícil, tá? Aí já é de abuso. A paternidade ideal, ela cumpre a função de proteção. Deixa eu falar algo aqui. Não é só ser um sacerdote, a conexão espiritual, ativação espiritual. Não é só o desenvolvimento pessoal. Não é só a questão da provisão financeira, que muitos pais confundem. Eu tenho que trabalhar para dar aos meus filhos. Não é só da segurança física, mas também de cuidado emocional. E os homens precisam entender isso. É responsabilidade do homem, do pai, o cuidado emocional desses filhos, da proteção da sexualidade, que é uma outra live, outro tema que eu falo, que é de alto impacto, que eu falo que a responsabilidade do pai na vida de uma menina, de um menino, também é da ativação ideal da sexualidade e da proteção do cuidado sexual. Não é da mãe, é o pai que ativa a identidade sexual do filho e da filha. E é responsabilidade dele cuidar desse corpo físico. Ele tem que cuidar, porque ele que ativa. A mãe é a terra e o pai é a semente. Ele planta na terra e germina. Cabe a ele cuidar. Deus deu essa responsabilidade para o homem. É dele a responsabilidade de cuidar dos seus. Então, quando você fala que ele cometeu esse assédio, no mínimo tem que ser aí ouvido judicialmente, policialmente, no mínimo. E tem que ser punido também. A responsabilidade é dele. Não pode deixar de ter a responsabilidade devida, ok? Porque quando o homem entende que é a responsabilidade dele, a conexão espiritual, o desenvolvimento pessoal, a provisão financeira, a proteção física e o cuidado do físico, do corpo também dos seus filhos, ele pensa 1000 vezes antes de cometer qualquer situação. Entende? E aqui nós já estamos caminhando para o final. Eu quero falar algo muito importante, uma frase que eu gosto muito. Curar a ferida da paternidade é liberar o adulto que você nasceu para ser. Muitas vezes, pessoal, a gente não cura essa paternidade e nós ficamos presos a essa infantilidade. Nós ficamos presos a esse padrão, esses trejeitos infantis. Por quê? Porque eu ainda não liberei, não resolvi o problema da paternidade. Vou voltar a ler outra vez, que é importante. Curar a ferida da paternidade é liberar o adulto que você nasceu para ser. Você quer crescer? Quer se desenvolver? Vai ter que entender da paternidade. Vai ter que resolver esses conflitos. Pessoal, eu tenho certeza que muitos de nós não tivemos uma paternidade ideal. Eu tenho consciência, nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal, com acolhimento terapêutico, com ativação espiritual. Eu sei o que eu estou falando. A paternidade, muitas vezes, traz muitas dores para as nossas vidas. Eu, inclusive, tive muitas questões pessoais com paternidade. Mas eu precisei tocar o dedo na ferida. Eu precisei entrar na minha essência, na minha identidade, cavar profundo. Eu tive que resolver minha paternidade e entender as problemáticas dele e comigo mesmo e buscar esse caminho de cura emocional.
Porque se eu não buscasse esse caminho de cura emocional, esse adulto que está hoje aqui nunca ia avançar na vida. Eu ia ser sempre um homem frágil, coitado, vitimista, vulnerável, sabe? Limitado, sem resultado, porque a minha conexão estava com ruptura. Então, independentemente do que você viveu com seu pai, independentemente do que você teve de experiência com a paternidade, eu quero te dizer algo. Você pode escolher se curar. Você pode se converter em um adulto mais saudável, mais forte, e passa pela cura da paternidade, tá bom? Se essa live fez sentido para você, eu quero que você mande para mim uma mensagem lá no chat do Instagram. Fala comigo assim, ó, paternidade, para eu saber que você precisa de ajuda, sabe? Para eu saber que você quer orientação, que você quer aprender mais sobre paternidade. Mas não deixe esse ponto, esse tema passar despercebido na sua vida. Decida conhecer sobre a sua relação com o seu pai. Porque essa relação com o seu pai, ela pode ter ocasionado muitos problemas com você. Na individualidade, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério, no convívio social, em todas as áreas, inclusive na sua relação com sua esposa e com seu esposo. Talvez você esteja repetindo o mesmo padrão que você teve, essa desconexão com a paternidade. Tá bom? Eu espero vocês em outro momento. Essa live vai ficar salva para você assistir em outro momento, mas não deixa de me acompanhar e de seguir aqui nesse Instagram para você ter mais informação. E fala comigo no particular. Eu quero aprender sobre mais paternidade, eu quero aprender um pouco mais sobre paternidade, eu quero ativar minha paternidade, eu quero curar minha paternidade, porque eu entendi que a maioria dos problemas tem a ver com paternidade. Tá bom? Tchau e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.